No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito administrativo. Com o tema Licitações e Contratos, as 5 aulas vão tratar da introdução ao assunto, apresentar os agentes públicos e o processo licitatório, distinguir os critérios e as modalidades e mostrar como são feitos os contratos administrativos. As aulas são com o professor André Malheiros. Olá, olá, doutores! Tudo bem? Como vão? Eu sou André Malheiros, sou advogado, sou professor e hoje, aqui no nosso programa Saber Direito, nós vamos conversar, dialogar, entender o que se passa com a nova lei de licitações. Nós temos um marco histórico a ser trabalhado aqui no nosso encontro de hoje e nos demais encontros que teremos na nossa semana. Aqui no nosso programa, nós teremos um debate acerca da nova lei de licitações, uma comparação rápida com a legislação anterior, mostrando todos os posicionamentos a serem adotados e, é claro, trazendo as dicas para você que vai fazer o exame de ordem, você que vai fazer um concurso público, você que advoga na área, você ter excelência na sua atuação. Então, queridos, nós vamos trabalhar como funciona a nova lei e nós vamos trazer todos esses entendimentos, tanto da legislação, quanto dos tribunais e quanto dos tribunais de contas. Vamos começar o nosso estudo da nova lei de licitações. Sejam bem-vindos. Vamos lá, doutores. A nova lei de licitações, ela trouxe uma série de regramentos a serem adotados pela nova administração e esses regramentos, eles são interessantíssimos para trazer modernidade para a legislação e para a atuação dos administradores. Todo esse conjunto de legislações anteriores, eles foram incorporados pela nova lei de licitações. Antes da gente adentrar acerca do tema da nova lei, eu queria trazer para vocês algumas definições preliminares para que você saiba qual é o raciocínio, qual é o pensamento que o legislador teve, que o constituinte teve, para chegarmos a termos uma legislação licitatória. Veja só. Quando a Constituição de 88, ela nasceu, lá no artigo 37, nós tivemos 2 princípios que trouxeram uma grande obrigação para o administrador em licitar. São o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Você que já estudou o direito administrativo, você sabe, meu querido amigo, você sabe, minha querida amiga, que o direito administrativo, ele é baseado em 2 grandes princípios. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Este princípio da indisponibilidade, ele trouxe para o administrador público o dever de obediência à legislação. Isso que é retratado na nossa Constituição através do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que é aquele que diz que o administrador ele deve fazer o que a lei determina. É claro, o administrador público, ele dentro da atuação administrativa, dentro da prática do ato administrativo, ele terá a prática vinculada, a prática discricionária. Dentro dessa atuação administrativa, a atuação vinculada, estritamente ligada à lei, e a atuação discricionária, também estritamente ligada à lei, porém, com poder de escolha para o administrador. E aí, surge a necessidade de suprir as necessidades sociais, suprir os clamores da população, suprir o dever à saúde, o dever à educação, o dever à informação. E para levar todos esses serviços para a coletividade, a administração ela precisa criar um mecanismo de compra, um mecanismo de contratação. Como se criar esse mecanismo? Através da licitação. A licitação, meus queridos amigos, é um procedimento administrativo, é um processo. E por ser processo, é um conjunto de atos a serem praticados pelo administrador público. Conjunto de atos estes que levarão à assinatura de um contrato administrativo. O contrato administrativo, sendo bem exercido, levará para você, para mim, para nós todos, o serviço público a ser prestado. O contrato administrativo, ele é o mecanismo, o meio utilizado pela administração para se levar serviços, bens, a atribuição ao interesse coletivo, suprir as nossas necessidades. Então,
licitar a licitação é utilizada pela administração para suprir 3 necessidades. Ó, a administração, ela licita com 3 necessidades. Ou a administração ela quer comprar um bem, ou ela quer contratar a prestação de um serviço, ou ela quer alienar. Preste atenção, querido amigo, preste atenção, querida amiga. Alienar para a legislação licitatória não significa estritamente venda. Preste atenção. A alienação significa a transferência da propriedade. Queridos, eu posso transferir uma propriedade para vocês, tanto vendendo, eu lhe entrego o bem e você me paga, tanto doando, eu lhe entrego o bem e digo que você não precisa me pagar, tanto permutando, trocando. Eu lhe entrego o bem e você me entrega outro bem. Então, licitar tem 3 objetivos bem claros aqui, segundo o artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição. Comprar, contratar, alienar. Diante disso, queridos amigos, nós temos aqui dentro do procedimento licitatório uma série de fatores que nós vamos trabalhar. Antes da gente adentrar, principalmente aqui na nova lei de licitações, nós vamos aqui fazer um panoramazinho histórico para trazer para você o porquê de uma nova lei de licitações. A gente tinha, há tempos atrás, e temos ainda vigente, a legislação anterior licitatória, a Lei 8666 de 93. A Lei 8666 de 93, ela foi um marco histórico em toda a legislação brasileira, trazendo essa necessidade de compras, essa necessidade, suprir essa necessidade de contratações. Então, queridos, depois de tanto tempo, e com o advento da lei do pregão, a Lei 10.520, lá em 2002, nós tivemos 2 conjuntos legislativos que tiveram vigor durante um certo tempo no nosso direito. Passado esse tempo todo, vendo a necessidade de modernização, vendo que já havia um conjunto jurisprudencial forte, tanto dos tribunais superiores quanto dos tribunais de contas, o legislador, ele propôs a nova lei de licitações. A propositura da nova lei de licitações, ela trouxe uma série de novidades que nós vamos trabalhar aqui nos nossos 5 encontros durante essa semana, e nós vamos ver todas essas evoluções. Aqui, com a nova lei de licitações, eu quero que você fique bem atento, que a nova lei de licitações, apesar de ser um novo panorama licitatório no direito brasileiro, muitas das coisas que nós vamos trabalhar hoje, elas já existiam ou em outra licitação ou outra legislação, ou elas já existiam em posições dos tribunais. É por isso que o meu querido amigo, professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, ele, parafraseando, né, o Cazuza, ele disse pra gente que a nova lei de licitações é um museu de grandes novidades. Temos grandes novidades na lei? Temos, mas temos muitas situações no qual a legislação, ela somente adaptou a uma realidade que já existia. Começando a trabalhar sobre a nova lei de licitações, nós temos, dentro do primeiro tema, esse tema tão desafiador que é o procedimento licitatório, nós temos aqui, primeiro, que trabalhar talvez a maior dúvida dos servidores públicos, a maior dúvida dos estudantes, dos advogados, como é que vai funcionar toda a transição entre as duas legislações. Aqui, queridos amigos, a transição entre as legislações, ela vai se dar de uma forma bem clara. A legislação, lá no finalzinho da nossa lei, ela traz todo o procedimento de transição entre as leis. E aqui vocês vão entender de forma perfeita. Meus queridos, aqui eu quero que você entenda uma coisa logo de pronto. A nova lei de licitações, ela revogou imediatamente as disposições penais da legislação anterior. Então, quando nasceu a nova lei de licitações, no dia 1º de abril de 2021, a lei 14.133 de 2021, ela no dia 1º de abril de 2021, ela revogou, olha aí, ó, imediatamente as disposições penais da lei 8666. Veja, querido, é uma coisa muito lógica. Não há a possibilidade de você ter 2 leis trabalhando as disposições penais, mesmo porque os fatos típicos a serem trabalhados nessas legislações, eles são os mesmos.
Então, não fazia sentido nenhum você ter duas legislações, os mesmos fatos típicos sendo trabalhados. Então, aqui nós temos uma coisa muito concreta. A nova lei de licitações, no seu nascimento, 1º de abril de 2021, ela revogou imediatamente as disposições penais, criminais da legislação anterior. Professor, e as outras disposições? E o procedimento? Como é que se dá, né, essa transição? Queridos, aqui a nova lei de licitações, ela foi um pouco mais cuidadosa com os servidores, um pouco mais cuidadosa com as necessidades administrativas. Meus queridos, haverá um prazo de 2 anos no qual o administrador público ele poderá usar ou uma legislação ou a outra legislação. Então, de 1º de abril de 21 até 1º de abril de 2023, o administrador, ele terá a possibilidade, a discricionariedade de escolher qual legislação irá utilizar. Isso é muito lógico e é uma ajuda que o legislador ele refletiu acerca das necessidades administrativas e públicas. Veja só, seria muito injusto com o administrador que o legislador, quando fizesse a nova lei de licitações, atribuísse uma obediência imediata à legislação. Não há por que se fazer isso sem primeiro saber se o administrador ele tem a possibilidade de já praticar a nova lei. Então, o que o administrador, como administrador, ele deve se comportar? Entre 1º de abril de 21 e 1º de abril de 23, ele pode escolher qual legislação ele vai atuar. Professor, nós aqui na administração estamos acostumados com a Lei 8666. Ok, continue utilizando a Lei 8666, mas saiba, no dia 1º de abril de 23, você tem que se adequar à nova Lei de Licitações. Então, comece a trabalhar para que você tenha uma expertise para que quando a utilização da nova lei ela se tornar obrigatória, você possa utilizá-la de forma perfeita. Então, o que eu vejo que está acontecendo? Os administradores, eles estão utilizando a 8666 e agora que nós já estamos nos aproximando, né, de 1º de abril de 23, os administradores estão começando a utilizar a nova lei de licitações. Esse período de transição é um período importante, porque é um período também de aprendizado para os administradores públicos. Durante esse período, eles fazem as experimentações, nós temos mudanças nas modalidades, nós temos mudanças nos critérios de julgamento, nós temos mudanças no que era uma comissão de licitação, hoje nós temos a figura do agente de contratação. Então, há uma série de mudanças que vão protagonizar esse tema tão desafiador que é a aplicação da nova lei de licitações. Uma outra dúvida que surge é acerca das licitações que estão vigentes durante esse período de 2 anos, mas o processo licitatório ultrapassa o 1º de abril de 23. Então imagine que no dia 15 de março de 23, eu abri uma licitação, inaugurei uma licitação, divulguei um edital licitatório pela Lei 8666, pela lei antiga. E aí, chegamos ao dia 1º de abril de 23, o marco da mudança, né, entre as duas leis, e a minha licitação do dia 15 de março, ela ainda está vigente. O que acontece com os procedimentos licitatórios já abertos antes do prazo final, ou seja, antes de 1º de abril de 23? Esses procedimentos, queridos amigos, eles continuarão em vigor. É como se a mensagem da lei fosse a seguinte, ó, em 1º de abril de 23, a Lei 8666, ela morre para os procedimentos que serão abertos e para os outros procedimentos, ela não morre ainda. Ou seja, para aquilo que está em vigência, que temos vigência, aquilo que está vigente, a Lei 8666, ela continuará sobrevivendo mesmo após 1º de abril de 23. Professor, e os contratos administrativos firmados, por exemplo, em 1º de janeiro de 23, se eu fizer pela Lei 8666, esse contrato tiver duração de 1 ano, como é que eu fico depois de 1º de abril de 23, se o meu contrato
ele ultrapassa essa data, queridos, o seu contrato continuará sendo regido pela Lei 8666. A lei do contrato acompanhará o contrato até a extinção deste. A lei da licitação acompanhará o procedimento licitatório, preste atenção, e o contrato administrativo até o final deste. Então, aqui nós temos de forma muito bem clara como é que se dará esse período de transição entre as duas legislações, lembrando que as disposições penais, criminais, elas foram extintas de pronto aqui para a gente. Passando aqui, queridos amigos, para a aplicação da nova lei, aqui você tem que entender que a nossa legislação, ela foi muito cuidadosa com certos temas. A aplicação da legislação, ela se dá a toda a administração direta e a administração autárquica e fundacional. Vamos lembrar uma coisinha aqui, queridos amigos? O que é a administração direta? A administração direta é composta por quatro entes. Quatro entes, quais são? União, Estados, DF, municípios. São aqueles que prestam os serviços, as atividades administrativas de forma, olha o nome, direta. Quando essas entidades administrativas, União, Estado, DF, município, elas não conseguem mais trazer a eficiência que o cidadão precisa, eles fazem a outorga dos serviços públicos a outras entidades. O nome que nós damos a isso é a descentralização. E através dessa descentralização, que tem o CE no meio aí, não tem? Descentralização, nós temos esse CE de criação de entes. Se criam dois entes aqui principalmente para a gente: as autarquias e as fundações. Lembrando que a criação desses entes, ela se dará através de lei. As autarquias criadas diretamente por lei e as demais entidades autorizadas por lei. A fundação com suas atividades definidas em lei complementar. Que bom, meus amigos, que vocês estão sabendo, que vocês estão acompanhando. O nosso objetivo é justamente este. E como é que vai se aplicar a nova lei de licitações aqui, a administração direta? Quando a gente fala aqui da administração direta, você pensa logo no Poder Executivo. O Poder Executivo, trazido aí, né, pela União principalmente, ele também é existente nos estados, no DF, nos municípios. A administração direta, ele é o maior protagonista do procedimento licitatório. E seu pensamento é claro quanto a isso. Porque quando a gente fala das atividades administrativas, atividades típicas, você pensa, quem é que exerce uma atividade típica de administração? Ué, o Poder Executivo. Se eu tiver que lhe perguntar quais os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, ele exerce a atividade de administrar, obviamente, você me responde que é o Poder Executivo. Só que aqui, queridos amigos, eu quero lhe ensinar uma coisa e lhe esclarecer uma informação, porque isso vai ser importante, tanto para o seu estudo acerca da licitação, quanto para o seu estudo acerca do tema atos administrativos. Veja só, nós temos três poderes aqui no nosso ordenamento jurídico pátrio, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aqui, queridos, quando a gente pensa nesses três, você pensa logo no Poder Executivo administrando, no Legislativo legislando, fazendo lei, e no Poder Judiciário julgando, resolvendo os conflitos, as contendas, as disputas entre o cidadão. Ok, você pensou, queridos amigos, você pensou nas atividades típicas de cada poder. Ocorre que estes poderes, eles exercem também atividades atípicas. O exercício das atividades atípicas, ele também é marca da atuação administrativa. Veja só, se eu lhe fizer uma pergunta, será que você responde aí para mim? Olha só, o Poder Legislativo, que é aquele que faz leis, ele em algum momento pratica atos administrativos? O Poder Judiciário, que é aquele que julga, né, os processos, as contendas, as disputas entre o cidadão, ele pratica ato administrativo? Será, meus amigos,
que esses poderes, fora o poder executivo, que nós temos aí como marca principal a prática de ato administrativo, será que o judiciário, será que o legislativo, ele também pratica ato administrativo? É óbvio, queridos amigos, é óbvio. O poder judiciário, ele pratica ato administrativo quando você faz um concurso público. Quando o poder judiciário, ele abre um edital, ele divulga o edital de um concurso público, veja só, quando eu, poder judiciário, estou elaborando um concurso público, eu estou julgando algo ou eu estou praticando o ato administrativo? Olha só que coisa bacana, querido amigo, querida amiga. Quando você, fé em Deus, né, passar no concurso público e você for nomeado ou nomeada, que tal? Nesse caso da sua nomeação, o Poder Judiciário, ele estará julgando ou ele estará praticando ato administrativo? Quando você, depois de muito tempo trabalhando, for se aposentar, o Poder Judiciário, ele estará julgando ou ele estará praticando ato administrativo? Quando você for tirar as suas benditas férias, né? O Poder Judiciário, quando for lhe conceder essas férias, ele estará julgando ou ele praticará ato administrativo? Então aqui você já começa a perceber que o Poder Judiciário, apesar de ter como atividade principal julgar, resolver os conflitos, o Poder Judiciário, de forma, olha só, atípica, também pratica ato administrativo. Com o Poder Legislativo, a mesma coisa. O Poder Legislativo, aquele que faz leis, em algum momento, ele vai abrir um concurso público para ter servidores. Em algum momento, o Poder Legislativo ele vai licitar para a compra de veículos, para a compra de alimentos, para a compra de equipamentos, para a compra das câmeras que vão fazer a transmissão, para a compra do microfone, para a compra das cadeiras, manutenção dos ar-condicionados, a manutenção da estrutura, a segurança. Olha quantos serviços estão e quantos bens estão presentes, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário. O patrimônio que compra esses bens é um patrimônio público ou particular? É um patrimônio público. Para se comprar algo com o patrimônio público, a gente parte do pressuposto de regra, de que é preciso, então, licitar. É preciso abrir uma possibilidade de competição, e quanto mais aberta a competição, a lógica nos diz que quanto mais competição, melhor será a proposta para a administração. Isso é o que a gente chama de proposta mais vantajosa, princípio que nós vamos também trabalhar hoje. E aí, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero que você entenda o seguinte: nós temos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Esses 3 poderes, eles têm as suas atividades típicas: administrar, legislar, julgar. Porém, de forma atípica, todos esses poderes também irão administrar. É por isso que quando você abre a sua Constituição, logo lá no início, ela vai dizer: os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles são independentes, atividade típica, mas eles também são harmônicos entre si. Aí está o exercício da atividade atípica. E a nossa lei de licitações, ela disse, ó, essa legislação ela se aplica à administração direta, inclusive do Poder Judiciário, inclusive do Poder Legislativo. Nesse ponto, a legislação está falando do exercício da atividade atípica vindo desses poderes. Independência e também, que bom, né? Harmonia entre os poderes. Perfeito, queridos amigos? Maravilha. Olha só. A aplicação aqui da nossa legislação, ela também se dará à administração indireta, mas não toda a administração indireta. Ela se dará às autarquias e às fundações públicas. Por que não se dá a toda a administração indireta? Porque a legislação, ela pensou e se lembrou, o legislador, ele se lembrou que lá em 2016 nós tivemos a lei das estatais, a lei 3.303, que trouxe aqui para a gente todo o regramento das empresas estatais. E dentro dessa legislação, ele traz também a necessidade de licitar por esta legislação para as empresas do Estado. Então, a nova lei de licitações, ela não se aplica às empresas públicas e também não se aplica
às sociedades de economia mista. Quando você for licitar e o ente licitante for uma empresa pública ou sociedade de economia mista, a nova legislação ela não terá aplicação de regra. Professor, e nos casos que forem omissos, nos casos que a gente precisar resolver um conflito, algo do tipo, aí sim você pode buscar uma ajuda aqui na lei geral. Fora isso, bote na sua cabeça, logo de regra aqui, ó, a nova legislação licitatória, ela se aplica à administração direta, inclusive aos poderes legislativo e judiciário, ela se aplica às autarquias, fundações públicas, mas ela não se aplica às empresas públicas, não se aplica à sociedade de economia mista, não se aplica às repartições no exterior e não se aplica aos organismos internacionais. Não se aplica às repartições no exterior, por quê? Porque se obedece à legislação licitatória da localidade em que está essa repartição. Não se aplica aos organismos internacionais, porque o direito internacional já tem um conjunto de compras, um conjunto de procedimento para compras e contratação. Então, não há essa obrigação legal de aplicação aqui da nova lei. Ok? Tranquilos? Maravilha. Vamos falar agora sobre as finalidades e objetivos da nossa legislação. Vamos lá. Olha só, quanto à finalidade e objetivo, aqui nós temos uma divisão em 3 situações. A grande finalidade de licitar é assegurar, a legislação fala assim, assegurar a busca pela proposta mais vantajosa, assegurar também aqui o tratamento isonômico e assegurar a justa competição. Então nós vamos assegurar a busca pela proposta mais vantajosa, o tratamento isonômico e também a justa competição. Quando você olha isso aqui, você pensa, poxa, o que seria o mais vantajoso? Será que é o mais barato? Não, querido. Nem sempre o vantajoso é o mais barato. Nós teremos mais na frente um encontro que nós vamos falar sobre os critérios de julgamento. Esses critérios de julgamento trarão aqui pra gente o que se trata a proposta mais vantajosa. Às vezes é o mais barato, às vezes é o mais técnico, às vezes é o que dá maior retorno, às vezes é o mais caro, se eu quiser vender algo. Então, vamos deixar para trabalhar a proposta mais vantajosa um pouco mais na frente. Aqui eu quero ganhar, né, um tempinho com vocês, falando um pouquinho sobre a isonomia. O que é a isonomia? Isonomia, ela vem juntinho aí com outro objetivo aqui da nossa legislação, que é assegurar a justa competição. Por que lhe digo isso? Porque tratar com isonomia um licitante é tratar todos de forma igual, porém, tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, eu trato todos de forma igual, porém, eu trato também aquele que é desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade. Eu vou dar um certo privilégio, uma certa preferência para alguns licitantes, para algumas empresas, para que essa competição ela seja justa. E essas empresas que são geralmente beneficiadas são as menores, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Nós temos aqui no nosso ordenamento brasileiro a Lei Complementar 123, a Lei Complementar 123, que é a lei das microempresas e empresas de pequeno porte. E lá, dentre dos artigos 40 e 49, ele vai trazer para a gente o regramento acerca das licitações aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. E aqui nós temos uma série de preferências. E a coisa é muito lógica, meu querido amigo e minha querida amiga. Vamos lá, doutores? Pense comigo, ó. Se eu for licitar e eu tiver 100 participantes, 100 licitantes, imagine que desses 100 licitantes, 95 são microempresários ou empresários de pequeno porte. E os outros 5 são grandes empresários, grandes empresas. Quem você acha que tem mais possibilidade, a probabilidade maior de vencer a licitação? Pois é, apesar de um microempresário e empresário de pequeno porte ele ser uma maioria, 95 contra 5, na hora de você pensar quem vai ganhar, é óbvio que você pensa no grande. Por quê? Porque o poder de compra, o poder de negociação dele é muito maior do que o microempresário, empresário de pequeno porte. Então, será que nesse momento aqui que a gente faz isso, dá essa igualdade, né?
nós temos uma justa competição, que é um dos objetivos aqui na nossa legislação, uma das finalidades? Não temos. Então, a Lei Complementar 123, a 123, ela traz para a gente essas preferências, esses tratamentos diferenciados ao microempresário e ao empresário de pequeno porte. Dentro desse tratamento, nós temos aqui, principalmente, algumas situações específicas. Quando o microempresário ou o empresário de pequeno porte, ele der a proposta, e a proposta dele for 10% acima do valor que o licitante, tido como da melhor proposta, oferecer, nós vamos considerar empatada as propostas. Então, imagine que o licitante, que tem a proposta mais barata nesse caso, ofereceu R$1 e o microempresário, o empresário de pequeno porte, ofereceu R$1,10. Aqui nós vamos considerar empatadas. É o que a gente chama de empate ficto. Se for na modalidade pregão, nós não daremos mais 10%, daremos 5%. Aqui nós temos outras preferências, outros tratamentos diferenciados ao microempresário e empresário de pequeno porte. Como, por exemplo, a possibilidade de ele licitar sem a regularidade fiscal e sem a regularidade trabalhista. Olha só que coisa interessante. Eu sou microempresário, eu estou devendo à administração. Eu estou devendo alguns tributos e minha certidão está positiva, né? Diz que eu devo tributos. Eu posso participar de uma licitação? Se você olhar a legislação vai dizer, só participa quem não deve nada. A certidão tem que ser negativa. Porém, o microempresário e o empresário de pequeno porte, ele tem essa possibilidade. Ele pode licitar mesmo com a certidão positiva. Agora, preste atenção, se esse microempresário e empresário de pequeno porte, ele vencer a licitação, antes da assinatura do contrato, em até 5 dias, ele tem que regularizar a sua situação. Então, qual é a mensagem que o legislador passa? Olha, você é pequeno, você é microempresário, eu quero lhe ajudar. Você pode licitar me devendo. Agora, eu não vou lhe contratar se você me deve. Regularize a sua situação em até 5 dias que eu lhe contrato. É algo que é interessante. A legislação, a Lei Complementar 123, aquela que trabalha, né, sobre as microempresas e empresas de pequeno porte, ela também diz, dá a possibilidade que nas licitações, cujo valor do contrato será de até R$80 mil, de que é possível licitar somente para microempresas ou empresas de pequeno porte. Olha que coisa interessante. O valor é muito baixo, R$80 mil para a administração é quase nada. Para que abrir o procedimento licitatório para os grandes? Para tomar o espaço do pequenininho? Então, até R$80 mil, a gente pode fazer uma licitação exclusiva para microempresa ou empresa de pequeno porte. É possível também se estabelecer que nas contratações e nas licitações acima de R$80 mil, uma cota de 25% para o microempresário ou empresário de pequeno porte. Então, imagine que eu vou comprar uma série de bens, eu posso comprar 75% no grande, mas eu tenho uma cota de 25% aqui para os pequenos. É algo que fomenta o que a gente chama de desenvolvimento nacional sustentável. Aqui nós temos também, dentro aqui das nossas regras, a possibilidade, em caso de o edital prever a hipótese de subcontratação, de que a subcontratação ela somente ocorra, se o grande for contratado e ele quiser subcontratar, somente ocorra para o microempresário ou empresário de pequeno porte. Beleza? Tranquilos. Vamos agora trabalhar sobre os princípios da administração. Os princípios que na lei anterior estavam no artigo 3º, nessa agora está no artigo 5º. A gente tem um conjunto principiológico enorme, enorme a ser trabalhado. Aqui, queridos amigos, a nova legislação, ela trouxe para a gente 22 princípios a serem homenageados. Muitos princípios que vocês já conhecem. A legalidade, falamos hoje, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a transparência, o que traz uma diferenciação aqui com publicidade, que é algo interessante. Nós temos também um princípio novo que nós vamos olhar hoje, vamos trabalhar hoje, que é o princípio da segregação de funções. Uma série de princípios aqui que são interessantes a serem trabalhados, estudados por nós. Vamos lá. Olha só, para inaugurar aqui a parte principiológica, eu quero falar com vocês principalmente sobre a diferença agora entre publicidade e transparência. Queridos, dar publicidade é divulgar a informação.
Aqui a licitação, ela é divulgada, ela é publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas. Já está, inclusive, vigente esse portal. Convido você a fazer acesso. É um portal muito interessante. Lá nós teremos, muito em breve, né, quando a lei estiver aí em pleno vigor, todos os editais, todos os contratos, todos os aditivos, tudo aí acessível para você, cidadão, poder fazer a sua fiscalização. Então, a publicidade se dá aqui no procedimento licitatório, no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Mas muitas das vezes, e você como cidadão você pode perceber isso, muitas das vezes a informação ela é publicada, mas você olha aquela informação e você não entende direito. A leitura dela, ela não é muito clara. E aí entra o princípio da transparência. A transparência, ela muito se parece com a publicidade, mas a transparência, o princípio da transparência é aquele que lhe dá a acessibilidade a entender aquilo que foi publicado. Então nós temos que realmente prestar bastante atenção nessa diferença entre publicidade e transparência. Dentro dos princípios aqui, o mais falado de todos, e talvez a grande novidade principiológica aqui da nossa nova legislação licitatória, é o princípio da segregação de funções. Princípio que eu tenho certeza, querido amigo, se você vai fazer exame de ordem, se você vai fazer concurso público, vai cair na sua prova, vai despencar na sua prova. O princípio da segregação de funções não tem nada demais, mas a nomenclatura que ele dá para o que ele é, você pode imaginar algo um pouco diferente. O princípio da segregação de funções é aquele que vai dizer que o agente público ele tem a sua atividade e ele não poderá exercer a atividade do outro. Não é possível que um agente público ele exerça a atividade de realizar o ato, fiscalizar o ato e julgar o recurso daquele ato. Imagine, se eu pratico o ato, você não gosta do ato, recorre e quem vai julgar o seu recurso sou eu. Neste caso, há uma segregação de funções. A legislação ela se preocupou com a segregação de funções, principalmente porque quando o administrador, quando o agente público, ele atua e ele fiscaliza, aí está aberta a possibilidade de ele cometer, ele praticar e ele também ocultar possíveis fraudes. Então aqui a gente tem aquela linha de pensamento de que cada servidor ele tem a sua atividade e deve exercê-la. Então, um servidor, ele cuida do procedimento licitatório, outro servidor, ele vai cuidar de outras atividades, outro servidor vai fiscalizar o contrato, outro servidor, ele vai julgar os recursos, a autoridade máxima vai ter as suas competências e não pode delegar uma decisão de recurso administrativo para o inferior. Então, a segregação de funções, ela vem para proteger todo esse regramento e, principalmente, evitar, sinalizar de que o agente público ele não pode praticar atos e ter a possibilidade de ocultar estes seus atos. Então, princípio importante. Dentre os princípios, nós temos dois princípios que são muito conhecidos aqui por nós, que eles continuam na legislação porque são princípios centrais importantes para a legislação, para a licitação, que é o princípio do julgamento objetivo e o julgamento da vinculação ao edital. O princípio da vinculação ao edital, ele vai dizer o seguinte, ó, quando se lança um edital, as partes estão vinculadas a ele. O que é que isso quer dizer? É de que eu, licitante, eu tenho que obedecer o edital. De que você, administrador público, você deve obedecer o edital. Ah, professor, mas não é a administração que faz o edital? Sim. Ele tem a subjetividade, olha aí, ó. Ele tem a subjetividade de fazer o edital, a discricionariedade de fazer o edital, mas no momento em que o edital é publicado, Portal Nacional, Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação, sítio oficial da entidade, facultativamente, nesse caso, quando o edital é publicado, as partes se vinculam a ele. Então aqui eu quero que você preste atenção numa coisa, ó. O administrador ele tem a discricionariedade de fazer o edital, porém no momento em que o edital é publicado, aquela atuação ela se encontra vinculada e não mais discricionária. Então, a gente tem que obedecer o edital. Dentro da obediência do edital, vem o julgamento objetivo, que ele é muito lógico. É você não julgar de acordo com as suas preferências. O julgamento objetivo, ele afasta o que a gente chama de julgamento subjetivo. O julgamento objetivo é aquele que você vai julgar de acordo com o que está no edital.
Imagine que eu quero comprar uma caneta e eu quero a caneta pelo menor preço. Você ofereceu uma caneta a R$1, o outro a R$1,05, o outro a R$1,10, o outro a R$1,50. Ah, professor, mas a caneta de R$1,10 é de uma marca famosa e a caneta de R$1, que foi aquela que é mais barata, do menor preço, ninguém conhece a marca. Eu prefiro comprar de R$1,10. Você poderia comprar de R$1,10 se o dinheiro fosse seu. Mas como o dinheiro é nosso, você tem que comprar de acordo com a regra do edital. Isso é o julgamento objetivo. Se eu pedir a caneta e pedir a mais barata e aparecer uma marca desconhecida por R$1, que foi o mais barato, é assim que deve ser. Por falar nisso, nós temos que chamar a atenção aqui sobre a situação de criação, né, de restrições ao procedimento licitatório. Principalmente aqui sobre a presença de marca. Veja só, queridos amigos, a presença de marca, ela na legislação anterior, ela era proibida no procedimento licitatório. Nessa nova legislação, a presença de marca, ela é, olha só, possível desde que justificado. A presença de marca, ela pode existir desde que seja justificado. Quando a administração tiver a necessidade de uma padronização do objeto, quando a administração estiver com a obrigação de manter a marca daquele produto por uma certa garantia, como por exemplo, comprei um computador e se eu for colocar uma peça de outra marca eu perco a garantia, um maquinário hospitalar e se eu colocar um parafuso de outra marca eu perco a garantia. Então, aqui por questão de desenvolvimento e questão de segurança, eu mantenho essa situação de marca. E também, aqui a coisa mais interessante, e que o Tribunal de Contas ele já dava essa possibilidade. É possível a presença de marca no edital da licitação, desde que a presença da marca ela sirva como um parâmetro de qualidade, aceitando produto similar. Então, nós temos aqui, dentro da legislação licitatória, a possibilidade hoje de que no edital da licitação esteja presente a presença de marca, dizendo, ó, eu quero um produto de tal marca e aceito o similar. O que eu fiz? Eu disse que eu queria a marca, mas eu não estou dizendo que eu queria a marca porque eu quero especificamente aquela marca. Eu digo que eu quero aquela marca e que ela sirva de parâmetro de qualidade e dentro desse parâmetro de qualidade a gente tenha aqui os produtos similares a serem oferecidos. Então, dentro desse conjunto principiológico de 22 princípios, nós temos aqui, vou falar uma sequência aqui para vocês. Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, que ao ver dos estudiosos é um dever, igualdade, competitividade, publicidade, transparência, eficiência, planejamento, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, desenvolvimento nacional, sustentável. Tem uns dois aqui que eu não falei de propósito, que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro é o sigilo das propostas. O segundo é a segurança jurídica. Vamos lá. Sigilo das propostas. Ó, a proposta, querido, ela é sigilosa. Ah, professor, mas você disse que não há publicidade aqui na licitação? Há uma publicidade. Mas o sigilo das propostas, ele ocorre durante um certo período do procedimento. Veja, abriu o edital. Você, licitante, me deu uma proposta. O outro licitante me deu uma proposta 2 dias depois. Você acharia justo que esse segundo licitante, que deu a proposta 2 dias depois, ele tivesse acesso à sua proposta? É claro que não. Então, a sua proposta ela é sigilosa. O que você tem que botar na cabeça? Que o sigilo das propostas ele existe, mas ele não é um princípio de atuação absoluta no procedimento. O sigilo das propostas, ele ocorrerá aqui no procedimento licitatório até a fase de classificação ou julgamento, no qual nós vamos abrir os envelopes de proposta. Você, licitante, você entrega 2 envelopes aqui na administração. Um com a sua documentação e outro com a proposta. Esses envelopes são lacrados e nós teremos os momentos de abertura desses envelopes. Então, dentro desses envelopes, você tem um com a proposta. A proposta ela continuará lacrada, sigilosa, até o momento de sua abertura. Então, o princípio do sigilo das propostas ele vem justamente para proteger você, licitante, e proteger também a administração. Porque se um licitante souber previamente a proposta do outro, a competição, o princípio aqui da competitividade também seria afetado. Próximo princípio
princípio da segurança jurídica. Esse princípio ele ganha também alguns outros nomes que você pode encontrar na sua prova da OAB, no seu concurso público. Foi princípio que já caiu inclusive no exame de ordem. O princípio da segurança jurídica, conhecido também como proteção à confiança, é aquele que veda a atribuição de nova interpretação àquela situação que já está praticamente sedimentada. Então imagine que nós temos um contrato administrativo no qual haveria uma dúvida entre qual procedimento deveria ser utilizado. Surgiu uma nova interpretação acerca desse tema. A partir dessa nova interpretação acerca desse tema, nós não podemos mudar totalmente aquilo que estava em curso. Por quê? Porque aquele licitante, aquele contratado, ele estava de boa fé e o administrador, quando atuou, presumindo a legalidade dele, também estava de boa fé. Então, a proteção à confiança e à segurança jurídica são princípios que protegem a boa-fé do administrador e protegem a boa-fé do contratado, do licitante. Vedada nova interpretação que venha retroagir e prejudicar aqueles que estavam de boa fé. Agora preste atenção. Se o administrador, se o licitante estava de má fé, aí, meu amigo, para quem está com má fé, não tem facilidade não. Ok? Tranquilos? Que bom, doutores. E agora vamos testar os nossos conhecimentos, né? Com o nosso quiz. Falamos aqui sobre a introdução ao procedimento licitatório, falamos sobre os princípios, falamos sobre as finalidades, falamos sobre uma série de situações aqui no qual o administrador tentou deixar o procedimento introdutório, né, da legislação um pouco mais fluido. Que bom. Espero que você tenha gostado. Vamos ver agora as nossas questões. Vamos lá. Acerca do procedimento de licitação e dos contratos administrativos, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da segregação de funções prevê que cada uma das principais funções dentro do processo de licitação e execução do contrato seja exercida por diferentes agentes públicos. Letra B. A elaboração do projeto básico compete ao órgão responsável pela licitação e não pode ser transferida ao contratado. C. A nova Lei de Licitações se aplica às empresas estatais. E letra D, por último, a nova Lei de Licitações somente se aplica à União Federal. Aqui nós temos como gabarito a letra A. O princípio da segregação de funções, ele é o mais homenageado aqui, né, na nossa questão. E aqui eu quero deixar muito claro os porquês, né, das outras alternativas estarem erradas. A letra A, perfeita, princípio da segregação de funções. A letra B, ela vai dizer, ó, a elaboração do projeto básico compete ao órgão responsável pela licitação. Até aí, maravilha. E não pode ser transferida ao contratado. Aqui nós temos uma exceção. Podemos ter a transferência para o contratado nos casos de um contrato de empreitada integral. No caso de um contrato de empreitada integral, o contratado ele terá a possibilidade de realizar tanto o projeto básico quanto o executivo, quanto a obra, de acordo com o que está escrito no edital. Vamos ver o erro da letra C. A nova Lei de Licitações se aplica às empresas estatais. Não se aplica. A lei das estatais, as estatais elas têm uma legislação própria, né, acerca das licitações. Falamos, inclusive, hoje isso no nosso encontro. Letra D. A nova Lei de Licitações somente se aplica à União Federal. De jeito nenhum. A nova Lei de Licitações, ela se aplica à administração direta, União, Estados, DF, municípios, se aplica às autarquias, às fundações, ela se aplica ao Poder Legislativo, ela se aplica ao Poder Judiciário. Então, nós temos uma aplicação aqui ampla da nova Lei de Licitações, e lembrando, que já falamos hoje, agora, que não se aplica às empresas do Estado, empresa pública, sociedade de economia mista, organismos internacionais e repartições sediadas no exterior. Vamos para a próxima pergunta. Considerando a publicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 8666 de 93, que regulamentava o tema, ficou
Letra A. Totalmente revogada a partir da data da publicação da nova lei. B. Totalmente revogada decorridos 2 anos da publicação da nova lei. Parcialmente revogada, mantidas em vigor as disposições relativas a crimes, penas, processos e procedimentos judiciais pelo período de 2 anos após a publicação da nova lei. Revogada quanto às disposições relativas a crime, mantendo-se em regra as demais previsões pelo período de 2 anos contados da publicação da nova lei. Então, vemos aqui que o gabarito da nossa questão é a alternativa D de dado, né? Vamos lá. A letra A, ó. A letra A ela diz totalmente revogada e a B também totalmente revogada. Nós vimos que temos aí esse período de 2 anos. A letra C, ela vai trazer que está parcialmente revogada, mantida em vigor as disposições relativas a crime. Ao contrário, as disposições relativas aos crimes, elas foram imediatamente, né, revogadas com o advento da Lei 14.133 em 1º de abril de 21. Frisamos bastante hoje no nosso encontro acerca disso. Então, questão bem tranquila, vamos à nossa próxima questão. No que tange a Lei 14.133 de 2021, letra A, não foram criadas e nem extintas modalidades. B, a Lei 14.133 de 2021 abrange os órgãos do Poder Legislativo, dos municípios, quando no desempenho da função administrativa, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias. C, as modalidades tomada de preço e convite foram extintas. E D, na busca pela eficiência, não é necessária a publicidade do ato. Aqui nós temos uma questão de um tema um pouco mais denso a ser trabalhado. Vamos lá. Letra A. Não foram criadas e nem extintas modalidades. Errado. Foram criadas modalidades, principalmente uma que nós vamos trabalhar, se não me engano, na nossa 4ª aula, que é a modalidade chave aqui, a que todos estamos falando, que é o chamado diálogo competitivo. Foi criada a modalidade, o diálogo competitivo, e foram extintas 2 modalidades da lei anterior. A tomada de preço e o convite não existirão mais a partir de 1º de abril de 2023. B. A Lei 14.133 abrange os órgãos do Poder Legislativo dos municípios. Até aí, ok. Quando o desempenho da função administrativa, tudo aquilo que a gente falou, função atípica. Aí ele vem errar, ó, bem como as empresas públicas e sociedade de economia mista. As empresas públicas e sociedade de economia mista, ela tem a obrigação de licitar pela sua lei específica, a lei das estatais. Vamos ver o errinho da letra C, né? As modalidades, o erro não, o acerto, né? As modalidades tomada de preço e convite foram extintas. Gabarito aqui pra gente. E a letra D, na busca da eficiência não é necessária a publicidade dos atos. Pelo amor de Deus. A eficiência, ela nunca vai afastar a publicidade dos atos. Nós só temos aqui na nossa legislação uma hipótese de impossibilidade de publicidade de ato, que é quando o contrato administrativo estiver relacionado a uma questão de segurança da sociedade e do Estado. Então, a publicidade ela somente é afastada em questões de segurança da sociedade e segurança do Estado. Então, queridos, a resposta correta é a alternativa C, aquela que diz que a tomada de preço e o convite foram modalidades extintas. Maravilha! Show de bola! Nós terminamos o nosso encontro de hoje, que bom, espero que você tenha gostado. E durante essa semana nós vamos ter 5 aulas, essa foi a primeira, e nós vamos continuar trabalhando o procedimento licitatório, evoluindo aí durante o procedimento. Hoje vimos a parte introdutória, a parte principiológica. Nos próximos encontros nós vamos falar sobre as vedações, sobre os agentes de contratação, quem é que toma conta do procedimento, e depois nós vamos evoluindo até o procedimento em si, as modalidades, até chegar no nosso 5º encontro, que será na sexta-feira, e vamos falar dos contratos. Ok? Que bom que vocês estão comigo, que bom, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br,
ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.